Lunático na área aqui pra gente tá falando sobre a seleção brasileira, cara. Tá uma novela gigantesca. Ancelotti que vai vir, depois o Ancelotti fala que não vai vir, depois ele fala que vai vir, tava tudo certo. Inclusive, saiu informações de que ele já tinha falado aí com os jogadores do Real Madrid pra dizer que não treinaria o time no Mundial de Clubes, de fontes fortes, inclusive de jornalistas da TNT. Mas, do nada, ontem recebeu a informação de que as negociações entre Carlo Ancelotti e a seleção brasileira teriam sido canceladas. E aí o segundo nome que aparecia logo de cara era o do Jorge Jesus. E todo mundo já imaginava, se der algum zererê com o Ancelotti, tá tranquilo, porque Jesus vai salvar, desculpa o trocadilho aí da palavra, vai salvar a seleção brasileira. Mas saiu uma informação hoje que pode meio ter deixado a conversa entre a seleção brasileira e o Jorge Jesus numa situação, no mínimo, complicada. Eu vou mostrar para você nesse vídeo, você vai entender tudo que está acontecendo agora entre o Jorge Jesus e a seleção brasileira, entre a CBF. Antes de mais nada, eu pedi para você se inscrever aqui no Lunático Futebol Clube, dá essa moral pra gente. Estamos trazendo conteúdo de seleção brasileira, Real Madrid, futebol mundial. Aqui a gente fala do futebol mundial, os grandes destaques. Então dá essa moral pra gente. A gente tá voltando a trazer conteúdo aqui, eu preciso dessa atração. Eu preciso que você curta esse vídeo, dê essa moral pra gente aí, tá bom? Então dá essa moral aqui. Vamos lá, eu vou colocar na tela aí, sem perder tempo, vocês vão ver um post, né, que foi o Planeta do Futebol que colocou no Twitter, mas que foi o UOL que trouxe essa informação, o Rodrigo Matos. Ele fala o seguinte, ó: Jorge Jesus se incomoda em ser segunda opção e quer afagos da CBF para aceitar a seleção brasileira, cara. Eu não consigo entender isso, cara. Os caras estão depreciando mesmo o nosso produto. Imagina você ser convidado para dirigir a seleção mais vencedora da história do futebol mundial. Porque não sei se você sabe, a seleção brasileira não é só vencedora em Copa do Mundo. Ela tem simplesmente todos os títulos possíveis. Todos os títulos que a seleção poderia disputar, de base até o profissional, ela tem todas. A última, que foi as Olimpíadas, que a gente ganhou as duas últimas, e agora, né, a gente não vai nem jogar nessa próxima, nem jogou a última Olimpíada, porque foi uma bagunça, né? Enfim, mas a seleção tem todos os títulos possíveis que você possa imaginar. Aí imagina eu falar pra você assim, ó, vem pra seleção, vem pra cá você também, e aí você fala assim, não, calma, eu preciso de um afago aqui. Presta atenção, ó. O treinador sempre colocou o cargo como sonho, mas ficou extremamente incomodado por ter sido tratado como plano B. Aí, outra pergunta que eu faço pra vocês aqui, de verdade, será que o Jorge Jesus achava mesmo que seria a primeira opção perto do Carlo Ancelotti? O Carlo Ancelotti é um dos maiores vencedores do futebol mundial, da história do futebol, cara. O Carlo Ancelotti, ele tem 3 Champions League com o Real Madrid e 2 com o Milan. Ele tem 5 Champions League, tá? Sem falar de Mundial de Clubes, ele ganhou todas as grandes ligas, né, europeias. Então, assim, cara, é meio óbvio. É a mesma coisa que você falar pra mim assim, ó. Eu prefiro assistir o VSR da TNT ou o Felipe Luna aqui. Pô, irmão, óbvio que tu vai preferir assistir o VSR, irmão. Quem sou eu na fila do pão perto do VSR, sabe? Então, cara, eu acho que o Jesus, ele tá meio sem noção, né? Aí fala que o Jorge Jesus quer chegar fortalecido à seleção e não como um nome possível. Para isso, a CBF terá que mostrar claramente que ele é o nome escolhido pelo Brasil para a Copa do Mundo 2026. É provável que Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, tenha que entrar no circuito para uma conversa direta. Cara, primeiro eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho que antes do Jorge Jesus, para mim, eu contrataria o Abel, tá? Eu já falei, eu acho que se quer um técnico gringo que entenda do futebol brasileiro, eu não vejo nenhum outro como o Abel. Um técnico gringo mais vencedor do nosso futebol. Então não tem outro técnico que conheça tão bem o nosso futebol como o Abel Ferreira, quando a gente fala de técnicos gringos, tá? O cara viveu isso aqui,
ganhou Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Campeonato Paulista, ganhou tudo, passou momentos bons, ruins, né? Então é um cara que realmente entende do nosso futebol e é vencedor. E se a gente pegar aí, cara, porque foi se criado naquele ano 2019 uma utopia de que o Flamengo foi o melhor time do século. Cara, foi um time que deu muito certo. Mas a gente precisa entender que, por exemplo, quando ganhou a Libertadores lá com o River, pô, ganhou faltando 6 minutos, cara. Gabigol iluminado, fez 2 gols lá, virou, o Flamengo foi campeão, cara. Então, assim, também não foi... Foi fora do comum. Não foi fora do comum. Mas também não foi nada fora do comum a nível mundial, nada disso. O Abel Ferreira é muito mais vitorioso do que o Jorge Jesus. Se a gente colocar aí em títulos, em números, tá? Porque pra mim o Campeonato Brasileiro é mais valorizado que o português. Sabe? É muito mais difícil, inclusive. Tem muito mais campeões, então é muito mais complicado você conquistar um título. Aí o Jorge Jesus falar que é um afago da CBF, que danado de afago, cara. E sabe o que me deixa mais preocupado aqui? Sabe o que me deixa mais preocupado? É que é bem capaz dele ganhar esse afago mesmo. Porque o Abel Ferreira, por mais que fosse a minha opção, mas ele é um cara que ele fala. Se ele vê as coisas erradas, que ele acha que tá errado, ele fala. Muitas vezes eu concordo e discordo das coisas que o Abel Ferreira fala. Mas ele fala. Então será que a CBF vai ter o pulso para segurar o Abel Ferreira? Porque eu acho que o Abel Ferreira não vai aceitar qualquer coisa, não. O Abel Ferreira, para mim, é aquele técnico que fala assim, ó, se o Neymar não tiver bem, ele fala, não levo. Para mim, o Abel Ferreira, ele é isso. Tá? Diferente do Jesus. O Jesus é muito mais político. É um excelente técnico, não estou diminuindo aqui. Acho que, inclusive, se ele fosse técnico da seleção também, não seria nada fora do comum. Mas, com a postura que o Jorge Jesus está tendo, sabe? De querer um afago, sabe? E é meio que pé da vida, porque é a segunda opção, irmão. Cara, se você ser 10ª opção da seleção brasileira, agradeça a Deus, sabe? Apesar da gente não viver um momento maravilhoso em Copas e também nas eliminatórias e tudo mais. A última com o Tite foi muito boa, mas essa a última agora tá terrível, né? Que a gente vem jogando, essa atual que a gente tá jogando. Mas, cara, é a seleção brasileira, sabe? O cara querer um afago. Eu quero um afago da seleção brasileira. Vai te catar, Jesus. Vai te catar, velho. Tá maluco, velho. Então, assim, esse é o cenário na nossa seleção brasileira. A gente tá tão sem moral que um técnico que nunca ganhou, pra mim, nunca ganhou nenhuma grande expressão mundial, sabe? Tá querendo um afago da seleção brasileira pra ser técnico da seleção. É uma loucura pra mim. Eu quero saber a tua opinião. Comenta aí o que é que você acha. Concorda, discorda, eu tô falando? Comenta aí. Não esquece de se inscrever. Daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo, tá bom? Um abraço. É nóis. Tchau, tchau.